Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. Hoje eu vou conversar, assim, bater um papo, melhor dizendo, eu falei com o meu entrevistado, né, nada de entrevista, assim, uma ótima maneira é bater um papo mesmo sobre o assunto, né, para que as pessoas entendam melhor, né, de uma forma mais simples, né. Eu vou conversar com o nosso entrevistado, que é o Dr. Antônio Wróblewski. Um nome polonês, né, doutor Antônio? Não é fácil de se pronunciar. O Antônio, ele é presidente de administração da Petfind, né? É isso? Exato, exato. Pois é, doutor. A gente está aqui para conversar. Você nasceu na Polônia, porque você pronunciou Wróblewski como um polonês. Ah, não brinca. Jura? É verdade. Pronunciei certo? É verdade. Pronunciou certo. Então, parabéns para mim. Parabéns para mim. Olha, a gente vai bater o papo. Tá o polonês como o alemão. Olha aí, ó. Tá vendo? Como o alemão, o W é sempre do doutor Antônio aí, ó, na pronúncia. Passei pelo seu crivo, né, doutor Antônio? A gente vai bater um papo. Prazer estar. Questão. A gente vai conversar sobre essa questão aí, né, doutor, dos conceitos, né, de logística, né? Logística sustentável, não é isso? E eu já de cara queria saber essa logística sustentável, né, os novos conceitos, eles vão se destacar aí frente a este ano de pandemia. Porque o assunto todo, hoje em dia não, desde o começo dela, né, da pandemia, né? Inclusive a gente está falando da frente dessa logística sustentável nesse ano agora de 2021. Mas com certeza isso já vem acontecendo desde o ano passado, né? Porque a gente está aí, há 11 meses praticamente, né? 10, 11 meses, por aí, né? Com essa pandemia e todo mundo aí tendo que cumprir quarentena, enfim. Então eu queria que você explicasse para a gente, né, como é que são, né, como vai ser ou como já está sendo, né, esse conceito aí de logística sustentável, Antônio. Bom, logística sustentável é um conjunto de atos, ações, processos que reduzem, por exemplo, a emissão de CO2, que ajudam um programa de não desmatamento, ou seja, um programa verde. Então, ela começou, na verdade, há mais de 10 anos, com uma coisa muito simples, mas são os caminhões chamados caminhões Euro 1, 2, 3, 4 e 5, que hoje nós estamos na geração 5, que são equipamentos que consomem menos, portanto, poluem menos, portanto, agridem menos a natureza. A partir desse instante, foram tomadas algumas ações, desde a ação do extrativismo até as ações do uso per si, que conduzem a um conceito chamado de logística sustentável ou coisa parecida. Nós não estamos nem no início ainda. O mundo, nós sabemos, ele é finito, ou seja, você pode usá-lo como nós estamos usando em demasia, mas chega um momento que ele não vai dar conta, que a gente tem que fazer algumas coisas, algumas ações. Por exemplo, a Volvo anunciou que a partir de 2025, na Suécia, não existirá mais carros com combustíveis fósseis, no caso gasolina. Todos os carros serão elétricos. Então, a logística sustentável é um pouco isso. A Volkswagen brasileira lançou um caminhão para entrega urbana elétrica. Já está em teste, já está sendo vendido, inclusive. Quando você imagina que tipo de economia que isso traz, no sentido de sustentabilidade, efetivamente os números são monstruosos. Você imaginar qual é a frota que circula por São Paulo hoje, e se essa frota pudesse de um dia para outro ser transformada em elétrica, imagine a economia de não jogar CO2 para os céus. Isso é um lado da logística sustentável. Eu dei um exemplo só. Sim, mas continuando desse teu exemplo, o problema todo disso aí também, Antônio, seria ótimo, né? A gente tem uma frota aqui não me engano, já está ultrapassando 8 milhões de automóveis.
né, em São Paulo. Então, quer dizer, é muita coisa. Agora, o problema da parte, né, do combustível, da parte elétrica, né, também o tempo, né? O tempo de isso acontecer, o tempo também, já tendo um carro elétrico, isso ter estudos aí com certeza, né, para diminuir o tempo de se carregar, né, um carro elétrico, numa bomba elétrica, vamos dizer assim. Tudo isso também influi, né? É complicado. Eu sei que a gente precisa disso, né? Porque, infelizmente, o meio ambiente está cada vez mais poluído, né? E os que mais poluem o meio ambiente são os automóveis, né? O CO2, a gente sabe disso, né? É complicado. Então, tudo isso tem uma, né? Você demanda um tempo, né? Tem que ter, a gente não sabe a previsão ainda de quando isso poderia acontecer, né, se transformar aí todos esses veículos ainda, ou transformar não, né, tirar esses veículos de circulação a combustível, né, e passar a serem elétricos, né? Mas isso demanda tempo. Eu não sei se você concorda comigo. Totalmente. Eu acho que um dos pecados nossos, de verdade, eu sou brasileiro muito, como você, é que a gente planeja muito. Eu me coloco como... É engraçado, né, que eu também me coloco como as pessoas, como o povo, você e nós, né? Claro. A gente se coloca, não fala dos outros, a gente está se colocando dentro da situação também, né, nós temos, né? Nós temos um problema sério de planejamento. A gente planeja muito pouco e quando começa a execução, a gente começa a descobrir onde estão os problemas. Em engenharia, eu sou engenheiro por formação. Engenharia, você diz, quando você faz um projeto, antes de você colocar esse projeto em pé, você faz um processo chamado debugs, que é tirar os bugs que tem do projeto, e aí você põe para andar. Olha você, uma faceta é o carro elétrico, são as energias alternativas. Essa minha casa, eu estou na minha casa de Itu. Eu moro em São Paulo, mas tem essa casa de Itu. Essa minha casa é uma casa verde e limpa. Ela é energia fotovoltaica e energia solar. Todo o meu excesso de produção de energia eu vendo para a rede e em forma de bônus. E hoje a minha conta de energia elétrica nessa casa é de R$50 por mês. Que é o mínimo que você paga na conta. Eu digo assim, você fala, bom, ótimo, você tem condição de fazer isso. Não, eu não fiz isso para hoje, eu fiz isso para pensando daqui a 5 anos eu esteja com uma economia real no bolso e fazendo a minha parte, a minha contribuição para isso. No condomínio onde eu tenho essa casa, e eu tenho essa casa há 30 anos, 15% das casas já são fotovoltaicas, ou seja, já produzem a própria energia. Então, eu acho que a vontade de governo e a vontade do povo, que não é uma ação só de governo, porque governo nada mais é ou nada mais deveria ser do que aquilo que o povo aspira, ele transforma em política, né? Deveria ser, vamos nomear o que nós temos que fazer para sermos mais sustentáveis nos próximos 10 anos. Beleza. Então, uma delas é energia, a outra é energia solar, a outra é energia eólica e assim por diante, no campo energia. Quando o governo, agora eu vou falar do nosso estado, quando o governo de São Paulo anuncia que em 2022, 2023, o Rio Pinheiro estará despoluído porque todas as casas estarão interligadas. Você está acabando de cometer um baita ato sustentável. Em outras palavras, você deixar de jogar dejetos no rio não é só melhorar a qualidade de vida do rio, é melhorar a qualidade de todos que vivem ao redor desse rio. E pensar um passo à frente do que você vai fazer nos outros próximos 10 anos. Então, esse planejamento ele começou há sei lá quantos anos, mas ele foi tomado como uma decisão política há 2 anos atrás. Então, o que eu acho que nós devemos fazer para falar em economia sustentável é pensar em planejamento e planejar. Você colocou aí a questão do governo, concordo contigo, tudo, mas
quando comentaram contigo, mas o Antônio pode porque ele é engenheiro, aquela coisa, tem condições, como você disse mesmo, você tem uma casa aí, tu, e outra casa aqui em São Paulo. Agora, a gente tem que ver também, Antônio, que isso não é viável para todos. Quer dizer, aí é caro, né, você colocar um sistema desse na sua casa, na casa de qualquer brasileiro, vamos dizer assim. Né? A energia solar, você como engenheiro sabe muito bem disso, né? E depois, além do mais, você tem uma condição de calcular payback, retorno de investimento, blá, blá, blá. Mas eu parto de um princípio tontinho. Existe um negócio chamado fazenda solar, você já deve ter ouvido falar. No Nordeste estão nascendo as maiores fazendas solares do Brasil. Então, a fazenda solar é uma maneira de você ser sustentável, haver investimentos e vender essa energia muito mais barato do que você vende energia elétrica. Então, e para quem se deveria vender? Para a classe, hoje, que é a mais penalizada, que é a classe mais pobre, a classe mais humilde. E você tem que subsidiar? Tem. Ou você subsidia desse jeito, ou vai subsidiar com Bolsa Família, ou o que seja, né? Então, novamente, planejamento. Você não tem, evidentemente que o investimento por uma energia fotovoltaica, eu fiz o ano passado. Na ponta do lápis, ela me custou R$32 mil. 32 mil? Só para R$32 mil. O payback dela são 5 anos. Então, evidentemente que ela não é barata. Agora, quando você pensa numa fazenda solar, aí você diminui os custos, você dilui os custos, e você pode vender essa energia, talvez ao mesmo preço da energia elétrica, só com nenhuma das complicações que tem a energia elétrica hoje. Você pode ter tudo solar? Não, não pode. Você tem que fazer a famosa, você se lembra disso? Há 10 anos atrás falava-se muito, hoje parou, da matriz energética. Não se fala mais em matriz energética, né? Sim, e nós deveríamos estar falando mais. Eólica, elétrica, né? Solar e nuclear, que está lá no meio, que hoje é inviável, né? Mas isso é um pouco uma faceta daquilo que nós falamos de logística sustentável. Eu vou dar um passo à frente. A gente fez um projeto há 8 anos atrás. Hoje você vê muito a famosa última milha. E no e-commerce é quando a empresa entrega o teu pacote na tua casa. Certo? Isso, tecnicamente falando, chama Business to Consumer, B2C. Ou última milha. No caso do Brasil, devia ser o último quilômetro. Esse último quilômetro, como é que é feito hoje? Ele sai dos armazéns em veículos menores, veículos que levam 60, 70 entregas, 80 entregas, e sai fazendo, e você vai recebendo os informes que você vai estar recebendo mais ou menos às 14 horas e assim por diante. Nós fizemos um projeto que eu creio muito nele, que ele vai acontecer, que a última milha nós fizéssemos de bicicletas. É lógico que isso tem um fator. O produto que você entrega pode pesar no máximo 30 quilos. Mas que isso aí é 70% das compras que você faz. As compras grandes vêm nos caminhõezinhos e tal. Agora você imagina a cidade de São Paulo, e a primeira avenida que a gente analisou foi a Avenida Paulista. Nós teríamos na Paulista 12 bicicletas normais, nada de bicicleta elétrica, que receberiam num dos estacionamentos qualquer da Avenida Paulista, teriam um acordo, o produto põe na bike e sai para fazer a entrega. Você tira carro da rua, você elimina a poluição, você melhora. Então, existem coisas menores que, se você olhar a cidade como um todo, você consegue fazer. Mas você não adianta falar, eu vou fazer um projeto de última quilometragem, de última milha, para a Avenida Paulista. Não, tem que pensar na cidade de São Paulo. Evidentemente que não é viável para toda a cidade ou para todo o estado, mas ela é viável, sim, para grandes centros e para pequenas cidades também.
Não, isso é como Esse se é um dizer passo um assim, pouco né? mais ousado. Sim, mas mesmo assim, isso é como se dizer assim, de pouquinho em pouquinho você vai, né? Você fala assim, ah, não, mas não, como? Claro que adianta. Claro que sim, né? É pouco, né? Mas já é um começo, já é uma, não é? Já Exatamente. ajuda o meio Exatamente. ambiente, não tenha dúvidas isso, né? Você fala, ah, mas precisa você criar um projeto estrondoso, imenso. Não, não tem como, não é assim, né? A gente Não. falando, inclusive, aí do sistema, né? Vamos voltar a falar aqui da logística reversa, né? Como na gestão aí de estoques, que traga muito menos desperdício, né? O que a gente está tentando até focar mais aqui na nossa conversa também, voltar ao desperdício, né? Que torne aí esse processo cada vez mais eficiente. O sistema de crescimento, né, focado no conceito de sustentabilidade, Antônio, teve uma alta, eu tenho aqui dados, se você me confirme se eu estou certo ou errado, né, de 40% em 2020. Né? Neste ano seguimos, claro, né, que a gente está vendo, não se sabe, inclusive, Antônio, nem quando vai acabar, né, essa pandemia, infelizmente, né? A gente ainda com essa pandemia agora em 2021. Qual que é a previsão desse setor? Exatamente agora, para 2021, já que a gente já passou 2020, o ano todo, essa pandemia, Antônio. Eu acho que a primeira pandemia ela não termina em 2021. Eu também não Não acredito. vai dar. Na Não, melhor já das foi falado, hipóteses, inclusive, aí já te disse, teve o próprio ministro, né, o Pazuello, ministro da Educação, ele mesmo parece que fez um comentário sobre essa questão da pandemia terminar. Já foi dito, inclusive, em entrevistas, que não vai ser possível, não, né, acabar com a pandemia em 2021. não. Inclusive, a melhor previsão é que metade dos brasileiros tenham tomado a primeira dose até julho. Isso, Aí tem a exatamente. segunda dose, e assim por diante. Metade dos brasileiros, tem Isso. a outra metade que não pode Sim, ser no primeiro esquecida. semestre de 2021, né? E a outra metade no segundo O que semestre. A está. previsão é essa. Exatamente. Uhum. Aí você terminaria 2021 Isso. basicamente Mas não imunizado. com ela totalmente, né, Dominada, erradicada, não. né, acabada, dominada, não, ou Não, dominada, nem não. erradicada, porque isso vai ser mais ainda complicado, É, né? Porque é violento terão mesmo cepas e mais né, cepas. esse coronavírus. Terão cepas e mais cepas até ser estudado. Mas eu diria o seguinte: é, eu tinha um amigo português que dizia que há malas que vão para Belém. Adorava isso Na dele. malas que vão beber. Eu acho que a pandemia é terrível, 200 mil mortes, provavelmente vamos passar os 300 mil mortes. Ah, Deixando isso de lado, eu tenho um outro conceito. Eu acho que quando o homem, em sentido geral e genérico, chega num ponto de estresse, ele acha uma saída. Então, o que aconteceu conosco? Nós tínhamos muitos planos, estou falando no segmento empresarial, que iriam acontecer num espaço de tempo de 2 a 5 anos, ou seja, 2021 até 2025. A pandemia nos forçou a antecipar todos esses planos. é. Então, a pandemia, ela nos forçou a preservar um pouco mais. Por exemplo, você falou logística reversa. Logística reversa é a obrigação das empresas. Quem vende uma geladeira, isso é lei, deveria estar preparado para no momento que você trocar essa geladeira, ele retirar a velha e trazer a nova. Isso é a logística reversa. A logística reversa é aquela que leva embalagens com produto e volta com as embalagens para o centro de onde ela saiu. Isso tem crescido muito a demanda no país, porque o empresário tem assim, ele não tem muito para onde correr. Não tem mais como buscar mais redução de custo, a não ser que você inove. E a gente está falando exatamente isso. Nós temos um processo de inovação que foi antecipado em um ano e ele sofreu uma aceleração muito forte para que a empresa, a indústria, conseguisse seguir viva a partir de 2021. Então, se cresceu 40, você pode esperar que vai crescer
no mínimo os outros 40, e que pela primeira vez, a gente está conseguindo fazer algumas coisas sem a dependência total de financiamento de governo. O governo fez um programa de sustentação daqueles que estão sem capital de giro e whatever, né, como diz o outro, mas isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas as empresas por si só, elas começaram a achar as alternativas de como fazer, por exemplo, home office. Se nós pudermos transformar todo o trabalho de todos os que podem fazer home office em home office mesmo, em trabalho em casa, você vai trazer uma economia e melhorar a sustentabilidade dos meios de transporte e tudo mais, da ordem de 40% a 50%. Evidentemente que para isso você precisa de processos, você precisa de outras coisas mais. Mas totalmente factível e totalmente viável. Isso já existia? Já, só que ninguém pensou antes. Não, eu sempre falo aqui no programa, o home office havia já necessidade. existia, já tinha, não como está sendo feito agora e usado agora por causa da pandemia. Mas também, Antônio, tem um outro lado. Tudo bem que você está falando isso, concordo, é correto o que você está dizendo. Mas tem o outro lado das pessoas também. Você precisa dar condições para que as pessoas possam trabalhar nesse sistema de home office. Você tem aqui lugares em que você não tem nem energia elétrica. Sei lá, olha, eu fico até meio revoltado com isso, entendeu? Eu estava até vendo uma matéria hoje aqui, não aqui em São Paulo, tudo bem, mas o cara estava agradecendo, entendeu? Pela energia elétrica que ele estava recebendo na cidade dele, não me lembro qual era o lugar aqui. Então, quer dizer, o governo também, né, ou não só o governo, mas eu tô falando de todos, privado, o governo, tudo, né? Você precisa dar condições para que o brasileiro, as pessoas em casa, possam trabalhar através desse sistema, né? Que é a internet, é sinal, então tem todo esse outro lado também, não é só, né, investir a tecnologia, no caso aí, como você está falando, não é só isso, não é só essa questão, Não. tem o outro lado também. Aí como é que fica? Ô Sérgio, eu dou um exemplo nosso. Nós somos uma empresa, a sede é São Paulo, nós ficamos na Melo Alves, mas todo o centro de desenvolvimento fica no Ceará, em Fortaleza, dentro da Universidade de Fortaleza. E aí veio a pandemia, a universidade fechou. Então, a Universidade de Fortaleza tem os clusters de tecnologia, como tem a USP, a Unicamp, ela tem os clusters. Sim. Nós temos 70 funcionários lá dentro. Aí, ótimo, gente, todo mundo para casa. Aí é o que você falou. Todo mundo foi para casa, tem 2 cômodos, moram 8 pessoas. 2, ninguém tem internet. 3, ninguém tem laptop. Nós fomos obrigados a fazer um investimento de colocar a internet na casa das pessoas. Você chegou ao ponto que eu queria. Exatamente. Tá aí. Comprar o laptop Precisa-se de eles. Investimentos. Né? Sua empresa fez isso. Parabéns, Antônio. Mas e agora, o que está acontecendo? O Ceará está crítico, a questão da pandemia, a questão do crescimento da doença e tal. Nós tivemos um caso só na empresa, em 100 pessoas. Só um caso. Ainda leve, de infecção, jovem, de ter sido infectado com vírus, é isso? Do Covid. Um caso só. Um caso só. Agora, você tem os problemas. Nós estamos conversando aqui, aí de repente o cachorrinho dela vem latir. E ela não tem o que fazer, ela mora em 2 cômodos. Como é que ela vai fazer? Ela pega o cachorrinho, põe no colo e continua conversando. Então, o que botar nós uma mordaça fizemos... no cachorro, né? Não tem como, né? Não vai fazer isso, né? Mas o que nós fizemos? É o que eu falei para você. Isso não estava no planejamento, mas isso pode vir para o processo. Nós escrevemos o processo. Nós temos hoje, nós medimos o trabalho de cada uma das pessoas em casa, sem precisar estar olhando para eles. Porque a gente entrega o trabalho, ele tem o tempo de execução, e o que ele faz o resto do dia dele, pouco importa. Ele só tem que entregar. Problema dele. Nós fizemos um programa, um processo, para você ter melhoria de eficácia e eficiência no trabalho em casa, no home work. E nós conseguimos. Nós crescemos esse ano, de 2020 para 2019,
20. Nós crescemos, 20 para 19, isso. Nós crescemos Não, 35%. 2020 que você está falando. De 2019 para 2020 versus 2020. Isso, 2020 versus 2019. Então, crescemos 35%. A eficácia do nosso pessoal é medido. Eles, quando no escritório eles precisavam de 8 horas dia e deixavam o trabalho sem fazer, ele em casa está fazendo em 6 horas. Sabe? Em tese, ele ganha 2 horas mais, que lá em Fortaleza é ótimo, porque ele vai agora não mais, mas ele ia para a praia. Então, existe como pelo você menos por enquanto não pode, né, Antônio? Por enquanto não pode. Pelo menos. Pelo menos. Mas está ganhando aí 2 horas no dia dele, né? A menos do que ele teria se tivesse presencial, né? Exatamente. E dando conta do serviço, né? Dando conta do trabalho, né? Dando conta, né? E muitas vezes, cara, nesse teu caso, da tua empresa, mas, por exemplo, eu tenho entrevistado pessoas aqui que me falam também o seguinte, você fala, ficou mais maleável a coisa, ficou por causa do home office, né? Mas tem muitas pessoas que falam para mim, olha, hoje, tudo bem, eu estou dentro de casa, é muito mais confortável, é muito mais, né? Mas tem pessoas que me falam que estão trabalhando mais do que presencial até, mas com as suas devidas proporções também, né? A pessoa tem um tempo mais hábil em casa, né? Ela está mais à vontade, ela está mais, né, livre daquela obrigação presencial, entendeu? Mas não estão trabalhando esse tempo maior, viu, Antônio? Não, é isso que eu quero que você entenda. Não pelas empresas, por causa das empresas que estão exigindo, não é isso, né? Trabalham até mais tempo porque elas têm um tempo também livre para poder fazer as coisas. Então vai lá, trabalha, então eu vou lá, trabalho, e conseguem trabalhar, entregar o seu trabalho com eficiência, né? Mesmo trabalhando mais tempo. Mas esse tempo é porque a pessoa está em casa, ela tem condições de, né, esticar isso diferente do presencial. Você não tem como fazer isso, né? Você já tem que cumprir aquela hora de trabalho, né? 5, 6 horas que seja, 7 horas, né? E em casa, não. Em casa você tem esse espaço de tempo, né? Isso é muito interessante. Agora, também, que tipo de soluções? A gente está quase chegando ao final do programa já, Antônio. É uma pena, porque eu tenho muito mais assunto para a gente conversar. Mas a gente pode voltar num outro programa aí. Que tipo de soluções concretas, Antônio, de implementação de melhorias na logística? Eu não estou falando somente tecnológicas, né? Ou de algum novo equipamento de entrega. A gente pode aí esperar para esse ano, Antônio. Bom, na logística em si, a gente vai sair, já está saindo em 2021, com softwares muito mais adequados à situação nossa no Brasil. O nosso software, por exemplo, ele é que nós chamamos de Machine Learning, uma máquina de aprendizado. O nosso software, ele roda 100 milhões de quilômetros mês. O que acontece com isso? Ele todo dia está aprendendo com as vias no Brasil, com as estradas, com as cidades e tal. Então, o que você vai ver de diferente no mercado, não nosso só, mas da maioria dos Mercado Livre, Magazine Luiza, você está vendo assim, olha, você se lembra que há 3, 4 anos atrás, quando você comprava pela internet, diziam para você, prazo de entrega, 7 dias úteis. Você lembra disso? Né? E na maioria das vezes não chegava. Hoje, em São Paulo, tem empresa entregando no mesmo dia, em 2 horas. Então, o que está saindo com isso? Isso primeiro, provoca uma revolução no formato de você poder comprar. Segundo, você efetivamente não tendo que fazer o deslocamento, você também tem uma maneira de fazer comparação. Hoje, todo mundo compara preço antes de comprar. Então, o que nós vamos sair melhor para os próximos 5 anos é isso. Nós sairemos com soluções melhores, mais baratas, mais eficazes e de mais fácil, eu chamo de usabilidade para os próximos anos. E
paralelamente equipamentos. Aquilo que falamos no início, o carro elétrico, o caminhãozinho elétrico já é uma realidade, ele já está rodando no mercado e ele cada vez mais será utilizado no sistema de distribuição. Sem dúvida. As bicicletas, sem dúvida. As bicicletas você já vê no dia a dia. Né? Então, eu acho que a gente essas serão as grandes melhorias nossas. É isso para aí. um futuro próximo. Sem dúvida, é o que a gente espera, né? Que o meio ambiente seja aí do que preservado, né? Precisa ser preservado, né? Porque a sustentabilidade, vamos dizer assim, é a sustentação da vida também, né? Porque sem o meio ambiente preservado, exatamente, praticamente quase não há vida. Antônio, obrigado pela tua participação, te agradeço muito o teu tempo dedicado aí a esse programa, o Alesp Conecta, essa meia hora, muito obrigado. E a gente pode marcar aí, se encontrar num próximo programa, porque tinha muito mais assunto para a gente conversar. Eu te espero numa próxima aí, tá bom? Será um prazer, obrigado. E parabéns, Alesp Conecta, porque é conectar mesmo, né? De verdade. Exatamente. Tudo hoje é conexão, é conectar, né? Tudo é conecta, tudo é conexão. Obrigado, Antônio. E trazer um pouco de dentro para fora. Um abraço, até mais. Maravilha. Hein? E parabéns pela tua casa, né? Com toda essa, né, essa tecnologia, mas, né, que vem para o bem, né? Que é sustentável, tudo, né? A energia solar, mas precisa dar condição também para todos os brasileiros poderem fazer isso, né? O que você fez. É isso que a gente espera. Amém. Amém. Obrigado. Um abraço, Antônio. Tchau, tchau. Pois é, gente, esse foi mais o Alesp Conecta. Eu espero vocês, então, no nosso próximo programa. Até lá.